da tua igreja. Nós te oramos e abençoamos a vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Amém. Povo abençoado, hein? Então, acordado aí, né, Douglas? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra essa noite. Não é um estudo bíblico, né? Mas é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e muitas vezes Deus tem me chamado para falar e não é muito fácil, né, esses temas que nós temos ministrado, né? Primeiramente, a questão da rejeição. Nós falamos ontem, né? É uma área muito delicada, muito difícil, né, de ser confrontada, de ser trazido para os nossos dias de hoje, nosso coração. Eu sei que Deus ontem fez coisas grandiosas, né? E às vezes a gente fica assim, vendo o rostinho de vocês no silêncio, as pessoas assim bem quietinha, mas a gente sabe que Deus está mexendo lá no profundo, né? Está trabalhando, está realmente trazendo as revelações, né? E por que eu digo que não é muito fácil, né, nós falarmos sobre esses assuntos? Porque a gente sabe que são assuntos atuais, são assuntos que nós já carregamos, né, longas datas do nosso passado, das nossas influências. E eu tive algumas dificuldades na minha vida acerca de rejeição. Eu já comentei isso com os irmãos numa outra oportunidade, né, do seminário, algumas vezes que eu venho ministrar aqui. Esse sentimento de rejeição é muito forte, como também essa questão da orfandade, né? A gente pode falar de orfandade e falar um pouquinho sobre a questão da paternidade, né? Os dois pesos aí. Eu também fui uma pessoa, não é que eu trouxe todas as desgraças da vida sobre mim, não é isso não. Mas eu tive também uma orfandade emocional muito forte. O que é a orfandade emocional? Eu tinha meus pais presentes, mas emocionalmente ausente, né? Meu pai era vivo, estava ali, mas ele não era um pai presente emocionalmente. Ele não passava carinho, amor, atenção, e era algo que eu precisava daquilo. Nós temos necessidade disso. Eu tinha uma mãe muito carinhosa, né? Eu brinquei com os irmãos ontem aqui, né? Do pegar piolho, né? Lembra que vocês ouviram aqui, né? Eu ficava ali sentado e minha mãe raspando a minha cabeça ali, fazia carinho. E num outro ponto, né? Em contraponto, eu tinha um pai muito austero, muito nervoso, muito ditador, né? Um cara muito ausente, que estava só interessado muitas vezes na vida dele. E Deus foi trabalhando nesse tempo na minha vida, na minha família, e trazendo algumas revelações, né? Eu não posso dizer que isso não vem na nossa mente, no nosso coração ainda nos dias de hoje, porque isso às vezes aparece. São os tatus da nossa vida, né? Que a gente enterra vivo, sem resolver os problemas, e muitas vezes eles aparecem em um momento, né? E tentam nos assolar e nos trazer um desequilíbrio emocional. Para quê? Para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar daquilo que Deus tem revelado e tem derramado sobre as nossas vidas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com os irmãos e trazer algumas reflexões dentro da palavra de Deus sobre a questão da orfandade e paternidade. Nós falamos de rejeição ontem. E o sentimento de rejeição, muitas vezes, ele está muito ligado a esses temas, essa área, né? Eu queria usar como texto base, depois eu queria falar alguma coisa sobre mim também, né? Em João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos ao decorrer da mensagem. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, é a base da nossa mensagem. Todos acharam aí? Amém? Aleluia. Diz assim: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, diz assim, direito, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando Deus criou o homem,
Quando Deus me criou, criou você, Deus criou Adão e Eva. Deus criou para um propósito bom, agradável. Deus criou em amor. Sua obra foi perfeita em amor e Ele terminou essa criação e disse assim: o que eu fiz é bom. Você é uma pessoa boa, você é bom. Você é uma obra boa de Deus. Deus lhe amou. Ele deu vida. Sabe? E Deus, como nós falamos ontem, estabeleceu algumas leis espirituais. A lei da transgressão, do pecado e da consequência. E Ele fez algumas colocações e disse assim: olha, vocês podem fazer tudo aí no Jardim do Éden, mas se vocês pecarem, transgredirem, vocês vão sofrer algumas consequências. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ter as consequências. E o homem então, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu poder de escolha. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de escolhas que nós fazemos através do livre-arbítrio, de ter ou não ter uma vida plena, de atrair ou não atrair bênção e maldição sobre as nossas vidas. E aprove ao homem de alguma maneira então transgredir essa lei de Deus e comer do fruto. E ali ele teve que sofrer as consequências que já tinha sido pré-determinada por Deus. E ele saiu daquele ambiente. E ele estava num ambiente de glória, num ambiente de proteção, num ambiente de comunhão, num ambiente maravilhoso de família, onde Deus conversava com o homem, onde Deus se manifestava de uma forma poderosa através de conhecimento, de comunhão, de intimidade. Onde o homem tinha ali a autoridade sobre todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele se dominava sobre tudo que está aí. Você tem a minha proteção, você tem a minha provisão, você tem a autoridade. E você vai estar nesse ambiente. E quando o homem então pecou, ele saiu desse ambiente, ele perdeu todos esses privilégios, ele perdeu toda essa posição, ele ficou subjugado pelo pecado. E ali houve um rompimento de um vínculo, de uma figura paterna, a qual nós não entendemos muito bem, porque nossa mentalidade não chega a esse ponto, justamente porque nós temos muitas feridas, muitos traumas, e temos uma deformação na nossa consciência, na forma de pensarmos a respeito de paternidade. Mas ali Deus já estava ministrando paternidade sobre a vida do homem, a qual Deus cuidava, protegia, tinha comunhão, tinha intimidade. Mas o homem saiu da presença de Deus. E quando ele sai da presença de Deus, uma das artimanhas de Satanás, uma das artimanhas mais poderosas que ele procura usar contra a humanidade, é o sentimento de rejeição, a qual é implantado sobre o coração do homem uma sensação de rejeição. Eu fui rejeitado. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, que o homem carregou no seu coração uma frase onde diz assim, que Deus havia lançado fora do Jardim do Éden. Ele imprimiu aquilo como uma rejeição. E na verdade não era uma rejeição, mas era a consequência de um ato intencional do próprio homem. O homem havia cometido um pecado e ele precisava então ser sancionado com uma punição, porque é a consequência de uma quebra de lei, de uma desobediência, é a punição. Uma lei não tem força se não for a punição, ela perde a sua força. Então Deus aplica ali as consequências sobre a vida do homem. E o homem perde esse vínculo paterno. Mas ali Deus já estava se manifestando como pai. Já estava mostrando a sua característica de pai. E quando ele sai da presença de Deus, uma das primeiras setas malignas do diabo, quando ele fica subjugado ao pecado, é minar, é destruir todo e qualquer conceito da essência de Deus sobre a vida da humanidade, sobre a vida do homem. Então, quando o homem estava sendo ministrado sobre paternidade, Deus estava se posicionando, se mostrando, se apresentando como pai, não só como Deus, mas como pai. Ele diz assim, olha, você foi rejeitado, você foi abandonado, você foi expulso, Deus não teve compaixão de você. Deus poderia até ter tido compaixão, perdoado um pecadinho tão bobo, relevado, voltado atrás, sobre aquilo que ele havia dito, mas não. Deus te expulsou. Deus não te ama. Deus não é pai. E muitas vezes é assim que nós pensamos. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, quando acontece um sofrimento, uma dor, um trauma, a primeira coisa que nos vem na mente é: que pai é esse que me deixa sofrer? Que pai é esse que me abandona? Que pai é esse que de alguma maneira não está aqui para me proteger nesse momento e permitiu isso? Será que ele me ama mesmo? Será que ele está ao meu lado mesmo?
Será que o que a Bíblia diz é verdade? Será que o que a Bíblia fala é real? Pai? E é assim que a gente pensa. E o diabo começa a soprar isso constantemente nos nossos ouvidos e nos falar isso dia após dia, momento após momento, criando situações, criando sofrimentos, criando circunstâncias para nos tirar esse conceito de paternidade. E uma das coisas que ele faz é romper e deturpar todo o conceito de família e quebrar os vínculos familiares, romper os laços familiares, desintegrar o princípio de família, minar esse conceito de família. E nós vemos hoje na nossa atualidade como as famílias têm sido atacadas, como tem sido quebrado esses vínculos entre filhos e pais. Por quê? Porque em Malaquias capítulo 4, versículo 4, Deus tem um princípio que diz assim: se o coração dos pais não se converterem aos corações dos filhos, eu ferirei a terra com maldição. Eu vou permitir que se instale dentro da família e dentro da linhagem familiar uma ação do mal, algo que é prejudicial à humanidade. Vou permitir que o diabo haja nessas circunstâncias, porque não criei a humanidade para ser desconexa, mas eu criei a humanidade para ter uma cultura de família, porque eu já provei isso nas regiões celestiais, aonde eu sou a figura paterna. Jesus Cristo é o modelo de irmão, de família. O Espírito Santo é o modelo de mãe, não no sentido masculino ou feminino, mas no sentido de família espiritual, onde Deus é o provedor, aquele que dá a missão, aquele que protege, aquele que ensina. O Espírito Santo, ele consola, ele abraça, ele traz para si. Ele diz assim: não briga com teu irmão não, vai lá e conversa com ele. Não fala isso assim para o seu pai não. Se reconcilia. Nos ensina, nos consola, nos convence de que nós erramos, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E esse é o modelo de família que Deus criou lá nas regiões celestiais. E era isso que ele estava imprimindo no coração do homem, após a criação de Eva, como família. Mas o homem pecou e saiu desse contexto familiar, e ele teve esse rompimento desses laços, desses vínculos familiares, perdeu a figura paterna, a sua referência. E sabe o que acontece quando se perde isso? Começa a entrar, eu digo, as emoções tóxicas, os sentimentos tóxicos, os pensamentos ruins. A gente começa a ter medo, a gente começa a fugir das responsabilidades, transferir responsabilidades. E toda vez que a gente se encontra nessa situação, uma das coisas que mais a orfandade gera no coração do ser humano é a perda do senso de pertencimento. Ou seja, nós deixamos de nos sentir que somos pertencentes a alguém. A gente não pertence mais a alguém. Parece que a gente está sozinho no mundo e só existe a gente. E os problemas só vêm sobre a gente. Eu não pertenço a ninguém. Só que na nossa essência nós somos criados com sentido de pertencimento, porque nós pertencemos a um Criador. Amém? Porque Ele nos predestinou como filho por adoção. Porque Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que nós somos feituras dele em Jesus Cristo. E aí, queridos, quando nós perdemos esse senso de pertencer, nós nos isolamos. Uma outra coisa que a orfandade implanta no nosso coração, através das setas malignas, primeiramente é o senso de pertencer a alguém, de ter vínculo, é o senso de direcionamento. É muito comum nós vemos filhos que não estão direcionados, que perdem o rumo, que muitas vezes não acham um caminho, um norte. E quando a gente vai analisar e vai entender, eles perderam o vínculo paterno. Porque o pai que dá a missão, o pai que dá o direcionamento, eu não estou falando isso de pais cristãos ou não cristãos. Existe uma atmosfera espiritual e uma responsabilidade e uma unção na vida dos pais para isso. Como existe uma unção na vida das mães de reconciliação, que é algo sobrenatural.
E isso independe de sermos cristãos ou não cristãos. Nós perdemos isso. E Satanás, a cada dia mais, ele tenta implantar isso nos nossos corações. Mas ele tem até uma certa razão, em algum momento, no sentido de querer minar esses conceitos, porque quando nós perdemos essa presença maravilhosa, esse vínculo com Deus, e nós somos subjugados, nós entramos então numa condição não mais de filhos, mas de servos, de escravos do pecado. Nós ficamos subjugados ao pecado e a esse sistema do mundo. E ele então começou a plantar ou implantar na nossa mente, no nosso coração, todas essas deformidades e minando as nossas identidades. Aquela identidade com a qual Deus nos criou como filho, como criatura, ele tenta minar e dizer para você: olha, você perdeu a sua identidade. Agora você não é mais filho de quem você acha que você é. E isso, se a gente analisar dentro da estatística humana, o próprio censo diz que 1/3 dos brasileiros hoje não levam o nome do pai no RG. Ou seja, tem um histórico de orfandade. Quando nós olhamos os pecados geracionais e os pecados hoje da humanidade, a colonização do Brasil através dos portugueses que vieram, estupraram as índias, deixaram um legado de abuso e de orfandade, geraram filhos e foram embora, largaram os filhos aqui. Quando nós vemos alguém gritando lá, independência ou morte, nós percebemos também uma quebra de vínculo entre pais e filhos. Nós começamos a observar uma atmosfera espiritual sendo regida, favorecendo a implantação de um princípio de orfandade, minando todo e qualquer consenso e senso e responsabilidade de paternidade. Já perceberam? E aí Deus, sabendo de tudo isso, na sua infinita misericórdia, quando ele fala assim: olha, eu preciso startar, o pastor Edinaldo lá de Natal, ele fala que Deus não tem o plano B, Deus só tem o plano A. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E Deus então starta o plano de resgate da humanidade através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo então vem para restaurar a humanidade. Não só para restaurar no sentido de toda a deteriorização e de toda a toxina do pecado, mas restaurar os princípios e os conceitos de família e de paternidade. Porque era esse o plano original de Deus. E quando nós nos encontramos nessa situação, queridos, minados por esses conceitos, com um sentimento aqui dentro de orfandade, quando nós perdemos a nossa identidade, é aí que começam as crises existenciais. Onde eu começo a olhar para mim, observar e dizer quem eu sou. Verdadeiramente. Da onde eu vim? Para onde eu vou? É o senso de direção, o senso de pertencimento? É o conceito de identidade a qual eu perco? E aí, enquanto eu não conseguir responder essas perguntas, eu não vou conseguir novamente restabelecer esses princípios na minha vida como nova criatura diante de Deus. E para que eu restabeleça esses princípios, eu preciso responder essas perguntas para mim. Quem já não perguntou aqui assim, quem eu sou? Imitando Shakespeare, mais ou menos assim. Quem eu sou? Quem já não perguntou isso? Quem que já não perguntou assim, de onde eu vim? Quem que já não perguntou assim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Quem que já não perguntou assim, para onde eu vou depois dessa terra? E nós precisamos responder essas perguntas, e a palavra de Deus nos responde isso. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo, diz assim comigo, tudo foi criado por ele e para ele.
Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, de boas obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A primeira pergunta: da onde eu vim? Sabe de onde você veio? Nunca mais deixe o diabo soprar sobre os seus ouvidos e te tirar isso. Você não é um acidente. Você não veio do macaco. Você não é fruto de uma explosão do Big Bang. Você é obra da mão do Deus Todo-Poderoso. Você é feitura daquele que criou os céus e a terra, aquele que tem poder absoluto e aquele que se manifestou como Pai. Pai e Criador de todas as coisas. Você é feitura dele. Só que por muito tempo, queridos, nós entendemos que nós somos até criatura. Nós entendemos que nós somos criatura. No Velho Testamento, até mesmo por causa de todas essas influências, nós não vemos Deus sendo referido muitas vezes como Pai. Nós vemos Ele sendo referido como Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, grande eu sou. No Velho Testamento Ele aparece como Pai 15 vezes. Porém, no Novo Testamento, todas as falas de Jesus você vai encontrar o meu Pai. O meu Pai. Sabe de onde você veio? Da mão do Todo-Poderoso, do Criador, do Deus Pai. A segunda pergunta: quem eu sou? Você já fez essa pergunta? Quem você é? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero dizer para você, não quem é você, mas quem é esse Criador que criou você. Abra lá em João capítulo 14, versos 6 a 11. Sabe, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que dá a missão, aquele que pode todas as coisas, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que derrubou todos os exércitos, medianitas, amonitas, cananeus, filisteus. Sabe, aquele que ressuscitou, aquele que matou os profetas de Baal. Sabe quem é esse? De onde você veio? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vos conhecereis o que vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso lhe é suficiente para nós. Então Jesus disse: ministro-lhes há tanto tempo, estou convosco, e tu não me tendes conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Porque podemos dizer: mostra-nos o Pai. Também crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não a digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza todas essas obras, inclusive a tua criação. Oh, aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Ele realiza todas as obras. Quem é Ele? Pai. Deus Pai, Ele realiza todas as coisas. E Ele e Jesus são um. Sabe quem é você agora? Sabe quem é Deus?
Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Pai. Quem é Deus para você? Pai. E sabe o que acontece? Deus, como Pai, Ele observou que a humanidade não o tratava como o Pai. E Ele falou: eu não posso só resgatar agora o homem do pecado, eu não posso só resgatar ele para a vida eterna, mas ele precisa entender e saber que ele vai viver a vida eterna, sabe com quem? Não é com Deus. Ele vai viver a sua vida eterna com o Pai. Ele vai viver a vida eterna dele com o Pai. Com o Pai. E aí ele precisa saber disso. Queria ler mais um texto com você, João capítulo 17. Versículo 6 a 26. João capítulo 17. Diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os confiaste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entenderam que tudo o que me deste vem a mim, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste a eles e aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora, até aqui, amém? O que ele está dizendo ali, queridos? Que ele se revelou, ele se manifestou. Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eis, é uma outra versão. Eis, eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste esteja nele e eu nele esteja. Uma outra versão. Ele está dizendo o seguinte, olha. Quando Jesus veio, ele veio não só para restaurar do pecado, não só para voltar ao plano original, mas ele veio revelar algo tremendo e poderoso. Ele veio revelar algo acerca da tua vida e da minha vida. Nós entendemos quem é Deus para nós hoje. Que Ele não é só Deus, só provedor, só o mantenedor, só aquele que faz prodígios, sinais, o grande eu sou. Mas que Ele é Pai. Agora Ele veio nos revelar algo maravilhoso. Ele veio nos revelar o seguinte, que nós viemos dEle. Nós somos criatura deles. Agora nós não somos criatura não. Nós viemos dele. Agora quem que nós somos? Qual que é a nossa identidade hoje? A partir do momento que nós nascemos de novo, ele veio nos revelar de que nele, em Cristo Jesus, através do seu sacrifício, ressurreição da sua morte, ele nos dá o direito de sermos chamados e transformados em filhos de Deus. A todos quantos o receberem, deu-lhes o direito. Ele veio revelar para mim e para você que você tem o direito legal outorgado pelo Todo-Poderoso, pelo Pai dos Pais, que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo, todos aqueles que tomaram posse, todos aqueles que receberam aquilo que foi feito na cruz do Calvário, nasceram de novo, têm o direito legal de serem chamados filhos de Deus. E quando nós estudamos um pouquinho sobre a autoridade, e essa palavra direito, ela tem uma linha de poder, deu-lhes o poder de serem feitos. Esse poder também tem uma conotação de autoridade, que é exorcia no original.
E exorcia é o poder de se fazer obedecer. Ele está dizendo para mim e para você assim: olha, você tem o direito de ser chamado filhos de Deus. Você é filho de Deus, independente da sua capacitação, independente de quem você seja, independente das suas habilidades, independente da sua performance, independente do que você saiba fazer. Você é filho por direito. Você é filho por direito. Você sabia disso? E o mundo tem que olhar para você e te respeitar, sabe como? Como filho independente da sua capacitação. Porque você tem essa autoridade diante de Deus. E é uma autoridade delegada. É uma autoridade de direito, não é uma autoridade de fato. A autoridade de fato, ela depende das nossas capacitações. Ou seja, Deus olhou para você e falou: olha, você nasceu de novo, você me aceitou, agora você é filho. E o mundo vai olhar para você e dizer para você: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio aqui nos revelar isso através do seu sacrifício, Ele diz algo interessante ainda para a gente. Ele fala assim: olha, eu vim trazer essa revelação para você, de que você agora é filho. Eu quero te dizer mais: eu vou ao Pai, eu preciso morrer, ter morte de cruz, e vou ao Pai. Mas em João capítulo 14 ele vai dizer: mas eu vou rogar ao Pai que lhe envie o outro Paracleto, outro Consolador. Outro no original é Alus. Consolador é Paracleto. Alus quer dizer no mesmo DNA, a mesma essência. Ele é o que ele é, igual. Ou seja, se Deus é Pai, se eu sou Pai em Deus, porque se vocês me conhecem a mim, vão conhecer ao Pai, como ele disse para Filipe. Ele está dizendo o seguinte: eu vou. Mas o Pai vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Consolador. E esse Consolador, ele tem o mesmo DNA que eu. Ele é Pai também, tanto quanto eu. E Ele não vai estar só com vocês. Ele vai estar em vocês para sempre. Para sempre. Ele vai estar dentro de vocês. Ele vai estar dentro de vocês para sempre, para sempre. A revelação que eu tenho para você, sabe qual é? É que quando você tomou posse da nova aliança de Jesus Cristo, pediu perdão pelos seus pecados e você creu, você recebeu o Paracleto, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. E Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele faz sinais e prodígios, Ele cura, Ele liberta. E Ele é Pai. E Ele é Pai. E é Ele quem vai nos ensinar, porque Ele nos ensina a sermos verdadeiramente filhos. É Ele quem vai nos ensinar. A palavra de Deus diz assim: já não chamo-vos mais, Romanos capítulo 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estarem com medo, com temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, que clama Abba. Sabe o que é Abba? É pai, é paizinho, é pai querido, é pai fofo, é pai lindo, é pai amoroso, é pai presente, é pai lado a lado, é pai com intimidade.
Quando você recebeu Jesus, Jesus te tirou da escravidão, agora você não é mais servo. Ele trouxe a revelação, ele diz assim: olha, eu estou trocando a tua identidade, eu estou colocando o meu sobrenome no teu RG, aquilo que faltava agora sobre a tua vida, agora não falta mais, agora você tem dono, agora você pertence, agora você tem direção, agora você tem rumo, agora você tem alguém por você e com você e em você para sempre. Eu vim para mostrar isso para você, que agora você não é mais servo. Esse espírito que eu tenho colocado em vocês não é um espírito de escravidão, de servo, mas é um espírito de adoção, de paternidade. Agora você tem um pai, você pertence, você tem direcionamento, você tem rumo. Você tem alguém para te ensinar nas horas mais difíceis. Agora, sabe qual é a diferença do servo para o filho? Eu anotei umas diferenças aqui, eu vou ler. Eu não sou tão inteligente assim. O servo, ele é aceito pelo que ele faz. O filho, ele é aceito pelo que ele é. O servo é aceito pela produtividade. O filho é aceito pelo relacionamento. O servo é aceito pelo desempenho. Ele conquista o seu lugar pelo seu desempenho. O filho não precisa conquistar, ele tem um lugar próprio. O servo, ele não tem garantia e segurança. O filho tem a certeza de que ele nunca vai perder o seu lugar. O servo não tem herança. O filho, ele é herdeiro de todas as promessas, de todos os bens, tudo aquilo que Deus, que o Pai tem. E você foi transportado do império das trevas para o convívio do Pai. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aquilo que te governava não te governa mais. Aquele ambiente que você estava, você não está mais. Agora você está num ambiente de relacionamento, de intimidade, de amor. Um ambiente de amor. O reino do Filho do seu amor. Através de Jesus Cristo. O Pai, ele fez tudo aquilo que precisava ser feito para resgatar o seu filho. Para trocar a sua identidade, restaurar a sua identidade, inserir no seu RG, no seu registro, uma paternidade. Colocar lá Fábio Ribas de Jesus. Poder olhar para o mundo e dizer: eu sou filho de Deus. E o mundo olhar e falar assim: esse é filho de Deus. Restituiu a minha autoridade, minha identidade. Tudo que o Pai precisava fazer, Ele fez. E queridos, falando um pouquinho da minha experiência. Eu vivi com os meus pais até os 13 anos de idade. Até que os meus pais se separaram. E nessa separação, depois de um tempo, minha mãe faleceu. Um desastre de carro muito trágico. E aí então, eu fui transportado de um ambiente de guerra, de luta, de opressão, porque meus pais brigavam muito. Meu pai muitas vezes ameaçou minha mãe de morte.
era policial, pegava o revólver, colocava na cabeça dela dizendo que ia matá-la. Era uma brigada dentro de casa, era só confusão. Meu pai era envolvido no ocultismo. E minha mãe faleceu. Num primeiro momento eu culpei Deus, me rebelei contra Deus, porque cadê o pai que me ama? Cadê o pai que me protege? Cadê o pai que fez isso comigo? Quis transferir a responsabilidade e atribuir isso a Deus. Mas nesse momento os meus tios evangélicos, pastor, nos acolheram, eu e minha irmã, Fabiola. Eu fui morar com eles. E eu saí de um ambiente para outro. Exatamente o que diz em Colossenses 1,13. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu cheguei num ambiente por adoção. Eles me escolheram, me adotaram. Ainda que meu pai estivesse vivo, eles me adotaram. Exatamente o que a palavra de Deus diz. E eu fui morar com ele. Só que eu cheguei lá e encontrei um outro ambiente. Um ambiente a qual eu não estava acostumado. Um ambiente de amor, de família. Eram 6 irmãos agora. Pai presente, mãe presente. Só que a minha cabeça, a minha mentalidade, ainda estava muito voltada a ser servo. Não estava preparado para um ambiente de amor. Não estava preparado para um ambiente de filiação. Porque eu não sabia o que era ser filho de verdade. E quando eu cheguei nesse ambiente, eu comecei a criar problema. E sabe o que eu fiz? Eu acabei rejeitando o amor manifesto sobre a minha vida. As pessoas tentavam me corrigir, as pessoas tentavam me amar, as pessoas tentavam passar para mim as coisas corretas, as coisas certas. Mas a minha cabeça era outra. A minha cabeça não tinha mudado. Eu fui para um ambiente de família. Eu fui para um ambiente de amor. Mas como nós estudamos ontem, todo mundo que é ferido, ele olha pela ótica, pelo prisma da ferida. E para mim aquilo era ruim. Eu interpretava o amor como algo ruim. Porque a minha cabeça estava muito longe dos princípios de Deus. E eu criei vários problemas ali. E aos 17 anos de idade, eu saí fora e fui embora. De forma prematura. Abri uma empresa, achei que era autossuficiente e fui trabalhar. Não preciso dizer que eu quebrei a cara não, né? Não precisa dizer. Porque não era isso que estava no coração de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Tive grandes consequências. Depois me tornei um grande empresário, fui trabalhar, começou a dar certo. Mas foi um processo. Sabe o que acontece? Não adianta tudo isso que Deus fez na minha vida, na sua vida, através de Jesus Cristo, nos dando a oportunidade de sermos inseridos num contexto de filiação, por adoção. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, se nós não entendermos que nós somos filhos, e quando Deus nos restitui a paternidade, Ele nos dá, tirando todo o sentimento de orfandade, Ele nos dá privilégios, Ele nos dá amor, Ele nos dá muitas condições, mas Ele também nos dá os deveres e as obrigações, como filho. E sabe por que nós muitas vezes não desfrutamos desse ambiente de filiação como Deus quer? Da sua perfeita, boa, agradável vontade? Porque a nossa mentalidade não é de filho, é de escravo.
E eu passo a ter um comportamento de servo, de escravo dentro de uma família. Eu não entendo que eu sou filho. Eu preciso brigar dentro de casa para garantir o meu espaço e o meu lugar, aonde o filho não precisa garantir o seu lugar, porque ele tem o seu lugar garantido para sempre. Eu preciso brigar com meu irmão para dizer que eu sou mais forte, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais ágil. E filho que é filho sabe que são todos iguais. Eu preciso produzir, competir, agir, para querer ser aceito, e ele esqueceu, e ele não sabe que ele já foi aceito. Ele já foi aceito. Ele já foi inserido no contexto de filho. E aí eu gasto toda a minha energia tentando ser o que eu já sou. Eu gasto toda a minha energia querendo mostrar aquilo que as pessoas já veem, que é por direito. Eu sou filho por direito. Direito legal. E ninguém discute com o direito legal. Vocês podem brigar com o Bolsonaro, falar o que quiser dele, mas ele é presidente. Não estou defendendo não, só estou falando deles. Você pode não gostar, mas você vai ter que olhar para ele e vai falar o que dele? Ele é presidente, bem ou mal, porque é um direito legal. Não se discute, não se questiona. Você é filho, não se discute, não se questiona. Você não precisa mais querer ficar brigando e mostrando. Você é. Quando o diabo chegou para Jesus e disse assim: Jesus, se tu és filho de Deus, pula daí. Ele não estava testando o seu poder. Ele não estava questionando o poder de Jesus. Ele estava querendo minar a identidade, dizendo: olha, se tu sabes de quem tu és filho, se teu pai é Deus mesmo, pula daí. Aí Jesus se encheu de poder, de autoridade, chamou os anjos desceram e afastaram o diabo, foi? Aí ele pulou e deu ordem para os anjos ir lá pegarem ele, porque ele precisava mostrar e provar que ele era filho de Deus. O que ele fez? Parafraseando: ei, Satanás, vaza. Eu não preciso provar nada para você, eu sou o que sou. Eu sei quem é meu pai. Eu não preciso dizer nada, eu não preciso falar nada, eu não preciso provar nada. Eu não preciso ter performance, produtividade, competitividade, competência. Eu sei o meu lugar. Meu lugar está garantido. É melhor você pegar a tua bagagem e dar o fora e vazar. Embora. Isso não vai entrar aqui na minha cabeça. Isso não vai entrar aqui no meu coração. Isso não vai me contaminar. Isso não vai de maneira alguma trazer consequências na minha vida. Posso fazer uma pergunta essa noite? Da onde você veio? Da onde você veio? Hã? Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Está melhorando. Olha lá. 1, 2, 3. Da onde você veio? Aleluia. Aleluia. Que gostoso. Posso fazer uma segunda pergunta? Quem Deus é para você? Acho que dá para melhorar um pouquinho aí. 1, 2, 3 e... Aleluia. Posso fazer terceira pergunta? Posso? Quem é você? Vou falar de novo, tá bonito, tá bonito. Fala de novo. 1, 2, 3.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Posso abusar de você? Posso fazer outra pergunta? Para onde você vai depois daqui? Hã? Para o Pai. Eita, que tremendo, cara. Que tremendo. Você vai para o Pai. Você vai para os braços do Pai. Oh, aleluia. Posso forçar um pouquinho? Mas só a última pergunta. Posso? Vamos lá, eu vou fazer a última pergunta. Aí você não precisa responder em voz alta. Responde um pouquinho aí no seu coração. Tá bom? A última pergunta, vamos lá? Por que você ainda anda como servo? Por que ainda andamos como servo? Por que nos comportamos como servo? Se tudo é dele, por ele, para ele, é feito em amor, e ele é Pai, e ele nos revela isso em Jesus Cristo, nos troca a nossa identidade, nos chama de filho, nos ama, nos chama para relacionamento, para intimidade, para amor, para cuidado, para proteção, nos dá um norte, nos dá um senso de pertencer. Por que vamos agir igual o mundo age, como servos e não como filhos? O que nos impede de sermos filhos verdadeiramente? O que tem impedido a sua vida de ser filho verdadeiramente? Você já recebeu o direito legal. Você já foi restituído a sua identidade. Já foi te dado um norte. Já foi manifesto amor sobre a tua vida. E esse Pai, que é sobre todos e sobre tudo, em Salmos capítulo 27, 10, ele diz assim: ainda que o teu pai terreno, a tua mãe, te abandone em algum momento, eu, que te criei, que te formei, que restituí a tua identidade, como Pai, eu nunca vou te abandonar. Porque eu já coloquei o meu espírito paterno dentro de você. E o meu espírito vai te ensinar a ser filho. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Se nós não estamos desfrutando de uma filiação, de uma paternidade hoje, queridos, é culpa de Deus, Pai? Ou será que precisamos fazer algo hoje? Ou será que precisamos mudar algo? Nos apegamos naquilo que aconteceu no passado, nos apegamos em tudo aquilo que passamos aí, nas rejeições, nas emoções, no abandono, em tudo aquilo que o diabo tentou fazer, tudo aquilo que o diabo tentou implantar nas nossas mentes, nos nossos corações, para nos tirar a paternidade, foi extirpado pelo sangue de Jesus Cristo, foi anulado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele conseguiu isso até um certo ponto, até um certo tempo. Mas na hora que você tomou uma posição em Cristo Jesus e que você recebeu, essa revelação veio sobre você, o Espírito Santo entrou em você e hoje você tem um espírito de paternidade. A partir desse momento era para que você se submetesse a uma mudança de mentalidade e começasse a agir agora como filho, não mais como servo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,15: eu não vos dei um espírito de escravidão. Eu tirei esse espírito de você.
Mas o meu espírito que está em você é espírito de adoção, é de filiação. Você é filho. Eu vou te dizer mais: queira você ou não, você é filho agora. Queira você ou não, ainda que você não quiser, você é filho, porque não tem ex-filho. Você pode ser rebelde, mas você é filho. É filho rebelde, mas é filho. E não é isso que ele quer. Agora, até quando nós vamos viver em função daquilo que foi plantado na nossa mente, na nossa cabeça? Até quando nós vamos viver ainda como servos, queridos? Você saiu do Egito. Agora você precisa arrancar o Egito de dentro de você. E você entender que ainda que me abandonem, ainda que me desprezem, ainda que me rejeitem, ainda que falem o que falem, todavia, eu tenho um Pai. Eu tenho um espírito de adoção. Ele está em mim, dentro de mim, e não dá mais para arrancar e tirar dali. Isso me autoriza a dizer que você não perde o teu lugar, você só perde os teus privilégios. E deixa de usufruir de todas as promessas que Ele já liberou nas regiões celestiais. E quem sofre com isso não é Ele, é você, sou eu. Porque na verdade eu não estou me deixando ser filho. Agora eu preciso mudar a minha mentalidade. A primeira coisa que eu preciso fazer para mudar a minha mentalidade é crer que eu sou filho. É crer que eu sou filho. Aconteça o que acontecer, Ele faça o que Ele fizer, como Ele está no controle de todas as coisas, eu preciso crer, acreditar, confiar que Ele é meu Pai e que eu sou filho. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Pai. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Pai. Eu preciso agora num novo ambiente, como eu fui inserido naquele ambiente, eu não me permitir ter relacionamento com as pessoas, ter intimidade com as pessoas. Eu me condicionei a pensar que aquele ambiente era um ambiente desfavorável para mim. Eu já estava inserido num ambiente de família, de amor, mas eu preferi pensar que aquele ambiente era um ambiente ruim para mim. Sabe quem saiu de lá? Não foram eles, fui eu. Sabe quem deixou de desfrutar? Fui eu. E se eu tivesse tido uma outra mentalidade naquele ambiente? Entendesse que foi Deus que me colocou lá, foi Deus que me inseriu lá. Deus tocou o coração deles para me receberem naquele lugar. Deus quebrou o coração deles. E eles me receberam ali. Se eu conseguisse enxergar que eles tinham feito aquilo com amor e por mim, tivesse me desarmado, me permitido ter relacionamento, me permitido ter intimidade, me permitido ter comunhão, me permitido usufruir das bênçãos que aquele ambiente me proporcionava, talvez eu não teria sofrido o que eu sofri, talvez eu não teria feito escolhas tão erradas como eu fiz. Você está no ambiente de família, aqui dentro dessa igreja. Você é filho aqui. Vou dizer de novo, você é filho aqui. Vou dizer pela terceira vez, você é filho aqui. Sabe quando você vai usufruir da paternidade?
Quando você se permitir e abrir o teu coração e quebrar todas essas tranqueiras que está aí dentro, que muitas vezes nos bloqueia de recebermos aquilo que Deus quer nos dar. Quando eu fico olhando para o Pai, eu procuro imaginar assim, Ele assim, eu na minha mente santificada, aqui nas minhas loucuras, sozinho, eu fico imaginando o meu Pai lá, celestial Deus, meu Pai, com as mãos abertas, cheio de bênção, cheio de presente para me dar, cheio de pacote embrulhado com um lacinho, tudo muito bonitinho para me entregar. E pai gosta de presentear, você sabia? Se você não é pai, um dia você vai ser pai, você vai ver. Pai gosta. Às vezes ele não tem esse hábito, mas no fundo ele gosta de alguma coisa. E muitas vezes a gente fazendo assim, não quero. Não quero. Não quero. Rejeitando aquilo que Ele quer nos dar. E às vezes não é nem presente palpável, não é objeto, mas é tempo de qualidade. Quantos de nós reclamamos que os nossos pais não nos deram as coisas, tempo de qualidade, atenção, amor? Mas quantos de nós não temos usufruído disso em Deus, porque não nos permitimos ter isso em Deus? E Deus quer nos dar isso. Se nós não abrirmos a nossa mente, nós não vamos conseguir usufruir da paternidade de Deus, que já foi manifesto e revelado através de Jesus Cristo. Falamos muito dos erros dos pais, esquecemos dos erros dos filhos. Como nós temos nos comportado como filhos? É tempo de mudar a nossa cabeça. E eu não quero trazer condenação para você, eu quero trazer uma denúncia. Eu quero mostrar uma reflexão sobre a tua vida. E dizer que se todos os padrões de paternidade humana falharam com você, alguém te deu o direito legal de ser filho do Deus Todo-Poderoso e do Pai dos Pais. E é Ele não falha. E os princípios e os padrões dele são perfeitos, são bons, são agradáveis, são maravilhosos. E Ele tem o melhor para mim e para você. Se tudo falhou, aquilo que Ele te proporciona hoje, como pai, e te olhando como filho, não falha. Não falha. Não falha. Não falha. Não falha. O que você quer ser daqui para frente? Isso não depende de Deus mais. Isso não depende de Deus mais. Se você observar e colocar na tua cabeça hoje, qual que é a tua forma que você entra na casa dos teus pais? Como é que você entra na casa dos teus pais? Pedindo licença? Dá licença? Estou entrando? Dá licença? Posso sentar aqui no sofá? Posso abrir a geladeira? É assim que você faz? Quem é que faz isso aqui? Vem aqui que eu quero pôr a mão na sua cabeça e orar por você. Quem é que faz isso aqui? Por mais difícil que os pais sejam, quem é que faz isso aqui? Quem é que chega ressabiado na casa do pai? Ressabiado, você sabe o que é, né? Assim, avexado, envergonhado, tímido, cheio de protocolo, cheio de, não que não teva, isso não é falta de respeito e falta de reverência. Estou falando de intimidade. Quem é que chega assim na casa do pai? Dá licença, muito pelo contrário, a gente às vezes é ousado demais. Não é verdade? O que te impede de ser assim na presença de Deus? Por que você anda como servo? Por que você é dominado pelas tuas emoções, pelas coisas do passado?
pela referência paterna que você teve, materna, que de repente falharam em algum momento com você. Quando Deus te dá a condição de você ser verdadeiramente filho e usufruir daquilo que Ele tem para você. Sabe, queridos, eu tive uma grande lição na minha vida. Teve uma época que eu estava em João Pessoa, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu tinha um grande amigo, tenho um grande amigo, um militar, eu acho que eu contei isso aqui também no seminário. Mas são experiências que nos guardam. Eu já estou terminando, eu quero finalizar com esse testemunho. Ele é um militar, ele é coronel da Polícia Militar e pastor. Eu fiquei lá na chácara dele um tempo, eu ministrava lá na chácara. Ele tem um centro de recuperação de mulheres viciados, e a gente cuidava e ajudava lá. Fazia um projeto social, juntamente com as questões bíblicas e religiosas, né? Fazia os dois. Eu passei um tempo lá. E por eu não ter tido uma figura paterna presente, como eu falei no início, que eu era órfão emocionalmente, eu tinha dificuldade de acreditar em algumas coisas. E isso foi sendo implantado na minha cabeça. Eu tinha dificuldade porque muitas coisas que meu pai falou, ele não cumpriu. Muitas coisas que ele dizia não eram verdadeiras. Não é que eram mentira, mas no final da história não acontecia. Então a figura paterna para mim ficou muito manchada. Ele teve um pai que também era militar, e onde ele dava uma palavra, as coisas aconteciam, porque militar é assim, dá uma palavra, tem que acontecer. A escola dele foi essa. Quando eu estava passando por um tempo bem difícil, eu tinha algumas promessas de Deus, e ele até me entregou algumas palavras, e ele falava assim, olha a frase que ele usava: papai vai fazer. Eu falava, será, Uchoa? Papai falou, papai vai fazer. Mas será que vai fazer mesmo? Eu tinha dificuldade. Queridos, eu não fazia isso por maldade, ou não querendo crer. Mas eu tinha dificuldade de acreditar que o Pai Celestial faria aquilo, porque eu tinha um modelo diferente. Até que Deus começou a ministrar no meu coração. E disse assim, você não pode me equiparar e me comparar com o seu pai terreno, porque ele é pecador e falho. Eu sou poderoso e absoluto, Criador dos céus e da terra, e eu nunca falhei. Você não pode usar essa balança e me colocar nesse mesmo patamar. Você não pode me limitar. Você não pode me anular. Você não pode me colocar como simplesmente um ser humano. Foi eu que te criei. E quando eu entendi isso, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Eu comecei a buscar mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus. E comecei então um processo de acreditar de que o que Ele havia falado ia acontecer. Porque Ele era meu pai, Ele estava no controle de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. E tudo que vem dele é perfeito, é bom, é agradável, é maravilhoso, e é para minha alegria, para minha glória e para o meu bem. E quando eu comecei a trabalhar a minha mente e o meu coração, eu comecei a ver Deus se manifestar como Pai nas mínimas coisas. Até nos mimos de algumas coisas. Até nos mimos, nos presentinhos. Eu via a mão de Deus. Mas eu também consegui enxergar, ver, e mais do que isso, reconhecer e valorizar aquilo que Deus estava fazendo na minha vida e dizer, é Deus, é o meu Pai. É o meu Pai. Eu quero só voltar ao que nós falamos ontem, queridos.
enquanto nós não liberarmos perdão. Nós já recebemos muita luz acerca de perdão no nosso coração. Para os modelos de paternidade que nós tivemos, que foram falhos, porque eles também tiveram outras escolas, eles também tiveram outros ensinamentos. Meu pai me deu aquilo que ele achava que era bom e aquilo que ele achava que era o melhor, ainda que não fosse. Para ele era. Ele aprendeu assim, ele foi contaminado desse jeito, ele recebeu uma carga de ensino assim. Enquanto eu não liberar perdão, enquanto eu não liberar perdão para mim, como filho também, por falhar no meu papel, enquanto eu não confessar os meus pecados, enquanto eu não mudar a minha forma de pensar, e perseverar na minha caminhada, sabendo que aquele que é maior do que todas as coisas, e que é fiel, que gerou a minha vida, e me deu o direito legal de ser filho, nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar, e que Ele é o meu Pai. Enquanto eu não entender que eu não vou viver em minha eternidade com o meu pai que está lá em casa, com a minha mãe que está lá em casa, mas eu vou viver a minha eternidade com aquele que me deu o direito legal de ser filho. Enquanto eu não entender que eu não posso ficar só gerando expectativas nas minhas figuras paternas terrenas, mas eu posso gerar expectativa naquele que me criou e me deu o direito legal de ser filho. É nele que eu tenho que criar minha expectativa. Isso não quer dizer que eu tenha que desrespeitar, que eu não tenha que ser submisso, porque ele usa os nossos pais também. Mas eu estou falando de expectativa. Enquanto eu não deixar as coisas do passado lá no passado, ter uma renovação de mente, entender que eu não sou mais servo, e que o Espírito que está dentro de mim é um Espírito de filiação, e que eu posso ter intimidade com Ele, que eu posso ter relacionamento, que eu posso abraçá-lo, que eu posso beijá-lo, que eu posso dizer aquilo que está aqui dentro do meu coração para Ele, e conversar com Ele, e dizer para Ele: Pai, eu quero lhe contar algo, eu quero sentar com o Senhor aqui, senta aqui comigo, vem aqui, Pai, eu quero sentar com o Senhor aqui, senta aqui, quero contar para o Senhor o meu dia. Olha, eu fiz isso, aconteceu isso comigo, me machucaram, eu quero que o Senhor saiba que eu estou triste, eu quero que o Senhor saiba, sabe, tudo aquilo que aconteceu, mas eu quero que o Senhor saiba que eu sou grato pela vida que o Senhor me deu, eu sou grato por ser teu filho. Pai, eu quero te dizer que eu tenho dificuldade de ter intimidade contigo, porque talvez eu não te enxergue aqui. Eu quero te dizer que eu tenho dificuldade de me relacionar com a tua palavra. Eu quero te dizer que às vezes eu vou ler a Bíblia e eu não consigo ler e me dá sono. Eu quero te dizer que eu tenho dificuldade de me concentrar no culto. Mas eu sou teu filho, eu quero mudar. O Senhor disse que o teu Espírito está aqui e Ele vai me ensinar a ser um bom filho. Eu quero isso para mim. Me ajuda, papai. Me ajuda. Sabe, pai, às vezes eu tenho dificuldade de entender que eu sou filho realmente. Às vezes eu não acredito. Aí sabe o que Ele vai falar para você? Esse Espírito que eu coloquei dentro de você, o dia que gerar alguma dúvida no seu coração, Ele vai testificar no teu espírito que você é filho dele. O Espírito de Deus testifica no teu espírito, no teu espírito, no teu espírito, no teu espírito, que você é filho dele. Fecha os teus olhos um minuto. Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? O Abba. Deixa eu chamar o ministério de louvor.
Sabe quem está aqui? O Abba, o Pai, o Papai. O Papai está aqui. O Papai está aqui. O Papai está aqui. Ele quer tocar na tua vida hoje. Ele quer te dar algo especial. Ele quer te dar algo sobrenatural. Ele quer te fazer sentir filho, verdadeiro, genuíno. Ele quer tocar dentro de você. Ele quer fazer esse espírito fluir aí dentro de você.